todos nós precisamos de um Redentor. Em João capítulo 14, versículo 6, diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em Lucas 23, 43, e disse Jesus, o Redentor: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Então existe salvação neste lugar. Há uma promessa aqui pairando sobre nossas cabeças. O significado de Redentor é aquele que libertou e salvou a humanidade da condenação ao inferno, o Salvador, aquele que tem capacidade para redimir e libertar. Designação atribuída a Jesus Cristo, que é capaz de redimir, de libertar, de salvar. Cristo, o Redentor. É por Ele que nós estamos aqui hoje. Por causa dessa redenção que nós estamos aqui hoje. É muito interessante que quando nós olhamos o Velho Testamento, não era qualquer sacrifício que era aceito. O cordeiro precisava ser limpo. O cordeiro precisava ser puro. O cordeiro não podia ter nenhuma mancha. E Deus, quando olhou tudo isso, Ele olha para a humanidade e Ele fala assim: precisa de um cordeiro santo, imaculado, para redimir todo o pecado deles, para retirar todo o pecado do mundo, para limpar verdadeiramente. E o nosso Cristo, o nosso amado, Ele foi o cordeiro pascal. Ele foi o último sacrifício entregado por todos nós, por mim e por você. O sacrifício redentivo por toda a humanidade. Jesus Cristo. É por Ele que nós estamos aqui. É por Ele que nós estamos aqui. Vamos assistir um vídeo agora. Jesus veio buscar e salvar os perdidos, eu e você. Ele não poderia nos salvar se tivesse salvado a si mesmo. As pessoas estavam zombando e dizendo: se és Cristo, salva-se a si mesmo, desce dessa cruz. Um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus, mesmo nos últimos instantes de sua vida na terra, reconheceu a Jesus e recebeu o perdão e a garantia do paraíso e a vida eterna. É interessante perceber que o começo, o término da jornada desse homem aqui na terra foi o começo da jornada dele de Jesus. Ao mesmo tempo ela se iniciou. É importante compreender que, da mesma forma que aconteceu com o ladrão na cruz, arrependido, a salvação é um estágio crucial da nossa vida. A Bíblia diz que todos nós fomos inimigos de Deus um dia. Em Colossenses capítulo 1, versículo 21, diz: antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Amados, todos nós aqui estávamos na mesma condição daquele ladrão. Todos nós aqui estávamos na mesma condição como inimigos de Deus, como inimigos do Redentor. E nesse momento aqui, quantos de vocês aqui brincaram de esconde-esconde na sua infância? Levanta sua mão aí bem alto. Filho, mas não tem nada a ver, vou chegar lá. Eu lembro que quando a gente brincava de esconde-esconde, então o cara que estava lá atrás das pessoas, então ele começava a achar muitas pessoas, né? Tinha gente que era boa nisso, e começava a localizar muitas pessoas. E era incrível que muitas vezes eu era pego, e quando eu era pego, eu ficava na esperança do último, porque eu sabia que se ele chegasse, ele ia falar salva o mundo, e eu estava de boa.
Quantos daqui ficaram na esperança do cara que ia salvar o mundo no esconde-esconde? Esse é Jesus. Todos nós estávamos numa vida de pecado, mas no último instante Deus envia Jesus para salvar o mundo, para salvar a mim e a você. Essa é a boa notícia do Evangelho, o Evangelho que me alcançou, o Evangelho que te alcançou. Mesmo sendo inimigos de Deus, há uma salvação a todos nós por causa da morte e a ressurreição de Jesus. Em Romanos 5,10 diz: se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por meio de Cristo. Considere isso. O ladrão arrependido no Calvário disse: Jesus, lembre-se de mim. E Jesus fez exatamente aquilo que ele se propôs a fazer. Ele se lembrou. Quando Jesus prometeu que ele estaria no paraíso, não estava apenas sendo educado. Jesus não simplesmente virou para o ladrão na cruz e falou: ó, daqui a pouco você vai estar comigo no paraíso. Tipo assim, não foi só para ele ser educado, só para o ladrão parar de encher o saco naquele momento. Mas ele, Jesus, realmente iria se lembrar do ladrão, e ele realmente se lembrará de nós em nossos momentos de necessidade. Jesus veio para nos salvar, ele morreu e ressuscitou por mim e por você. A redenção é o assunto central nas Escrituras, como eu já disse. Existe uma frase de Steven Furtick que diz assim: podemos não ter zombado abertamente de Deus, mas ao seguir o nosso próprio caminho e ignorá-lo, rejeitamos a sua graça. Precisamos do dom da fé para recebermos a salvação e sermos transformados de inimigos em amigos de Deus. Eu queria fazer algumas perguntas para você nessa noite. Eu gostaria que você respondesse aí no teu coração. Você pode afirmar que recebeu a salvação de Deus? Se sim, quando e como? Do que você foi salvo e para que você foi salvo? O que a salvação significa para você e como isso reflete no seu dia a dia? Como a salvação dá para você esperança para o futuro? A segunda parte da nossa jornada, como o pastor mesmo já disse aqui, nós estamos em uma série, em uma jornada de 7 milhas até a redenção final, até a crucificação, né? De acordo com a série que nós estamos fazendo, nós temos o livro lá, O Milagre das 7 Milhas, que você pode adquirir. Nós temos ainda alguns exemplares ali na nossa loja ali. E essa segunda parte, ela meio que acontece automaticamente junto com a primeira. A palavra passada, ela falou sobre o quê? Sobre perdão. A partir do momento em que eu encontro o perdão, em que eu busco pelo perdão de Jesus, em que eu busco pelo perdão dos meus pecados, em que eu me rendo e eu me transpareço para Ele, onde eu me coloco em uma atitude de rendição total, onde não há mais vestígios do eu dentro de mim, onde simplesmente eu entrego tudo para Ele, automaticamente vem o processo da salvação atuando em minha vida. Porque entende assim, antes da salvação começar a atuar, o processo do perdão já atuou em você. O processo do perdão já foi manifesto na tua vida. Você começou a entender o que é o Evangelho. Você começou a entender o que Jesus é e o que Jesus fez por você. Você começou a se entregar por causa desse entendimento. Vocês conseguem entender que não existe sentimento aqui, mas existe um conceito racional? Há um entendimento no meu e no teu coração, em nossas mentes, quando nós decidimos por Jesus,
Quando nós encontramos o Evangelho verdadeiro e verdadeiramente nos rendemos e nos submetemos ao governo de Jesus, nos submetemos à autoridade dEle, quando nós declaramos: Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Cristo em mim. Não existe mais o eu, mas existe Cristo em mim. Automaticamente esse processo do perdão, da rendição, logo naturalmente começa a vir um processo da salvação na sua vida. Assim que assim que nos arrependemos e recebemos o perdão de Deus, somos salvos. A maioria de nós não vai direto para o paraíso. É muito interessante isso daí, porque a maioria de nós não tem tanta sorte, né, como o ladrão da cruz. Porque a partir do momento em que nós fomos salvos, né, mas ainda existe um processo, um longo caminho que nós estamos percorrendo, eu e você. Repete comigo bem alto aí, diga: eu estou em uma caminhada com Cristo. Nós estamos em uma caminhada com Cristo. Dia após dia nós estamos caminhando com Ele. Dia após dia nós estamos aprendendo com Ele. Ladrão na cruz, ele se arrependeu. E olha que loucura, né? Que maravilhoso. Jesus vira para ele assim: cara, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Meu Deus, quantos queriam ouvir isso hoje? Mas quando recebemos a salvação, a estrada espiritual se abre na nossa frente. A nossa vida prossegue seguindo Jesus para o destino de deleite na presença de Deus. Escreve isso aí, amados. Jesus é o nosso único acesso ao paraíso. Não rejeita Ele. Ele é o único caminho. Muitos de nós, apesar de sermos crentes, às vezes nós nos esquecemos disso. Às vezes nós nos esquecemos que Jesus, Ele é o único caminho. Às vezes nos esquecemos de que Jesus é o processo redentivo para mim e para você. Começamos a colocar outras coisas no altar, acabamos deixando Jesus de lado. Isso tem acontecido muito em nossas igrejas. Se você se achegou a Jesus buscando perdão, sei que sua vida foi completamente transformada, você é de Jesus agora. Seu lugar é com Jesus e Ele irá levá-lo aonde Ele está, na presença de Deus. Isso é salvação, isso é um presente de Deus. Entende assim que nós podemos crer na promessa de Jesus, que Jesus agirá em nosso favor também, a partir do momento em que começamos a segui-lo, e sempre que precisarmos de socorro e libertação de algo, Ele vai nos atender. Jesus, quando você entregou o coração para Ele, amados, entende assim, a mesma frase que Ele falou para o ladrão na cruz, Ele fala para você. Ele declara para você: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. É uma promessa. Só que para o ladrão na cruz aconteceu de uma forma muito mais rápida. Mas quantos aqui receberam essa promessa de uma vida eterna no paraíso? Eu recebi essa promessa, você também recebeu? Aleluia. Dá um glória a Deus mais forte aí. Aleluia, nós recebemos essa promessa. Eu e você. É muito interessante isso aqui em Atos capítulo 2, versículo 41. Abre sua Bíblia lá. Atos capítulo 2, versículo 41 diz assim: os que aceitaram a mesma mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Essa daqui fala em referente a uma mensagem de Pedro. E naquele mesmo dia 3.000 pessoas aceitaram Jesus, 3.000 pessoas se converteram e 3.000 pessoas foram batizadas naquele mesmo dia. Algumas igrejas que eu
que eu vi por aí, algumas igrejas no mesmo ato da aceitação, quando as pessoas elas aceitam a Jesus, naquele mesmo dia, algumas igrejas já dão a oportunidade do batismo. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu particularmente, eu concordo. No momento da escolha, no momento da rendição total, no momento em que ela encontra com o perdão, ela aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, por que não levar ela ao batismo? Por que não podemos fazer isso? Não sei se tem alguém aqui que pensa ao contrário. Eu acho que essa pessoa ela precisa caminhar para ver se é isso que ela quer mesmo. Na verdade nós pensamos assim porque muitos de nós pensam que a partir do momento que você é salvo para sempre. Só que a salvação é um processo, amados. A salvação é uma caminhada, e eu vou explicar para vocês. Algumas pessoas elas pensam ao contrário, tipo assim, eu acho que não deve batizar, eu acho que elas devem caminhar durante um tempo. A grande verdade é que muitos de nós temos dificuldade com isso, porque também queremos atribuir as nossas lutas às outras pessoas. Nós interiormente nós não aceitamos que a vida espiritual daquela pessoa seja mais fácil do que a minha. Interiormente nós pensamos assim, eu acho que essa pessoa tem que passar pelo mesmo sofrimento que eu passei. Nós olhamos para um novo convertido e nós vemos ele queimando, nós vemos ele crescendo, ele abrindo o coração, ele se rendendo totalmente, ele, se entregando totalmente. E quando é chegado o batismo dele, nós vamos ter muitas pessoas se batizando, mas infelizmente muitos olham para essas pessoas e olham com desprezo, olham para essas pessoas procurando a ruína delas. Eu acho que elas não estão preparadas ainda. Mas deixa eu te falar uma coisa, a sua salvação tem a ver com você e Cristo, não tem a ver com você e o conceito do teu irmão. Não tem a ver com você e com a incredulidade do teu irmão sobre você. Se Jesus acredita em você, amados, quem sou eu para desacreditar? Se Jesus ele estendeu o sangue sobre a tua vida, se Jesus ele liberou algo profético sobre você, se Jesus ele derramou uma salvação, amados, vocês têm noção do que é salvação em Cristo? Se ele te deu, se ele derramou sobre você, amados, quem sou eu para falar que você não merece? Quem sou eu para falar que você não pode? Eu não digo daquelas pessoas que batizam por modinha, daquelas pessoas que falam assim, está todo mundo batizando, então vou batizar também. Aquelas pessoas que não sentiram verdadeiramente o poder queimando aqui dentro, que não sentiram verdadeiramente Jesus queimando aqui dentro, que não sentiram a vontade de cara, eu preciso sair dessa vida, eu preciso alcançar algo novo, eu preciso buscar algo novo, eu preciso sair desse lugar, eu preciso alcançar algo novo. Assim como aconteceu com um ladrão na cruz, amados, isso pode acontecer num instante, num estralar de dedos. Se você chegou a Jesus buscando o perdão, se sua vida foi completamente transformada, você deixou o reino deste mundo e adentrou ao reino de Deus, você é de Jesus agora. Todos nós aqui conhecemos a história de José. Então José, ele foi preso, todos aqui conhecem a história de José, amém? Aleluia? Então José ele vai preso e ele fica encarcerado junto com o copeiro e com o padeiro, eu acho que é isso. E naquele momento ali na prisão, o padeiro e o copeiro tiveram sonhos e eles naquele momento ficaram entristecidos, ficaram abismados com o sonho, não sabiam o que significava.
e José ali naquele momento, ele interpreta os sonhos, onde dando um sinal positivo para um e um sinal negativo para o outro. O que é isso? Tipo assim, ele continuaria vivo, ele iria voltar para sua posição de trabalho, ele iria voltar a produzir as mesmas coisas, mas o outro teria a cabeça dele cortada. E é muito interessante que, presta atenção, são 3 pessoas encarceradas. Quantas pessoas estavam sendo crucificadas naquele dia? 3 pessoas. E aconteceu verdadeiramente aquilo que José esperava, né? Aquilo que ele tinha interpretado do sonho. Então, um deles, aquele que receberia de volta o seu emprego, aconteceu isso, ele voltou a trabalhar para o rei, né? E antes dele sair da prisão, José pegou no ombro dele assim e falou: cara, não se esqueça de mim, não se esqueça de mim, lembra de mim. O que o ladrão na cruz pediu para Jesus? Lembra de mim. E Jesus verdadeiramente lembrou dele. Mas eu não lembro se foi o copeiro ou se foi o copeiro. O copeiro, ele não se lembrou no ato, ele se esqueceu de José. O copeiro se esqueceu de José, mas repete comigo assim, ó: Deus se lembra. Deus se lembra de mim e de você. Deus, Ele lembra de mim e de você todos os dias. Ainda que você esteja encarcerado, ainda que você esteja preso, entende que Deus, Ele se lembra de você, e no momento certo, você vai sair dessa prisão, você vai ser liberto, para a redenção, para a glória dEle. Foi assim que aconteceu com José. José, depois de um período lá de espera ainda, o copeiro se lembrou, o rei estava precisando lá de uma situação que requeria um intérprete também, e o copeiro se lembrou: caramba, José está lá preso ainda, será que ele está vivo? Não sei. Mas ele falou: rei, ó, tem um cara lá que interpreta sonhos, vê se ele está lá ainda. E o rei mandou chamar, e José foi chamado, e tudo aconteceu, vocês conhecem a história. Jesus diz a cada um de nós hoje: eu não me esqueço, eu nunca me esquecerei de você. Sabe, amados, todos nós aqui, muitos de nós aqui estamos como José. De repente um sonho brilhou de uma forma muito grandiosa. Nós tivemos sonhos, tivemos planos, mas de alguma forma foram aprisionados, foram encarcerados e ficaram esquecidos durante um tempo. E muitos de nós aqui começamos a depositar a nossa confiança em pessoas e falando, cara, ó, intercede por mim, olha para mim aí, sabe? Olha o meu sonho, olha o meu plano, e você vai depositando a confiança em pessoas, e você vai se abrindo com pessoas, e por muitas vezes essas pessoas não vão se lembrar dos seus sonhos, não vão se lembrar dos seus planos, mas entende assim que Deus, Ele se lembra. A promessa que Ele fez para você, Ele é fiel para cumprir no tempo certo e na hora certa, Ele vai cumprir. Lembre-se de que eu e você estamos debaixo da mesma sentença que aqueles criminosos. Nossos pecados merecem a punição total, e não tinha esperança de liberdade, mas Jesus se lembrou de nós. E é isso que significa ser salvo, é ser liberto da masmorra em que merecíamos estar e não ser esquecido por Deus. O primeiro ponto é: receba com fé a salvação.
Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Quando falamos de fé, então receba com fé a sua salvação. Fé é a certeza das coisas que ainda não aconteceram. Então é a certeza de que eu estou salvo, é a certeza de que, cara, já aconteceu, o sangue já passou em mim, eu já recebi esse sangue poderoso. Eu acho muito interessante que existem muitas pessoas que acham que precisam que o sangue passa de novo e de novo e de novo. Eu lembro de uma vez que o nosso pastor, ele falou que o sangue de Jesus não é coalhado, não é um sangue fraco, não é um sangue que precisa ficar sendo reciclado e ciclado durante várias e várias vezes no nosso corpo. A partir do momento que você verdadeiramente entendeu e permitiu a redenção e permitiu o sangue de Jesus passar por você, amados, é uma vez só. É uma vez só, a atuação dele é por completa. A graça de Deus é um favor imerecido, uma dádiva proveniente do Senhor, do seu amor. Merecíamos a morte, mas Deus decidiu enviar o seu único filho para morrer em nosso lugar. Essa é a essência da Páscoa. A ira de Deus veio sobre aquele que recebeu todas as nossas transgressões, Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Receba a salvação, receba o amor, receba a graça maravilhosa do Senhor. Uma coisa que nós precisamos entender a respeito da salvação, como eu disse, e eu queria que você repetisse isso. Fala assim: a salvação é um processo. E eu gostaria que vocês entendessem isso. Abra o teu coração nesse momento, porque há muito muitas teologias, né? Nós vamos crescendo e vamos aprendendo e vamos criando maturidade. Então eu gostaria que vocês compreendessem isso. Uma coisa que nós temos ouvido muito no nosso vocabulário cristão, né? Porque o cristão, o crente, ele tem um vocabulário próprio, né? O vaso, varão, né? Fogo, tudo isso daí, então acaba sendo um vocabulário próprio. Nós ouvimos no nosso meio algumas pessoas dizendo assim: eu fui salvo há 8 anos, eu fui salvo há tantos anos, fulano de tal foi salvo no batismo passado. Então nós acabamos atribuindo essa salvação como que essa salvação fosse uma vez só, uma vez salvo, sempre salvo. Mas entende assim, a salvação é um processo. Entende assim que no momento, presta atenção nisso, no momento em que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, entende que eu venho carregando. Lembra do teatro de domingo passado? Aquele homem carregando muitos fardos. Vocês conhecem aquele homem que entrou carregando aquele fardo? Quantos aqui conhecem ele? A maioria não conhece. Luiz Marcos, se coloca de pé aí. Aquele era esse homem, gente. Aplauda o Senhor pela vida dele. Então ele entrou trazendo muitos fardos, e eu e você estávamos assim, carregando um fardo imenso,
um fardo em que nós já estávamos esgotados de carregar, e o Espírito Santo me diz que ainda tem algumas pessoas aqui nessa noite que ainda estão com esse fardo, que ainda estão carregando esse fardo. Mas deixa eu te falar uma coisa: hoje é a noite da tua libertação. Hoje é a noite em que você vai pegar o teu fardo e vai colocar aos pés da cruz. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Quando nós estamos carregando esse fardo e nós adquirimos o perdão, nós tomamos posse do perdão de Jesus, então presta atenção aqui, aquele sangue poderoso, ele vem e nos limpa, nos redime totalmente, é como se ele zerasse a nossa vida. Estamos limpos, estamos livres. Naquele momento de rendição total, naquele momento de liberação total do nosso ser, de entrega total, nós adquirimos o perdão. Naquele momento nós estamos sendo salvos. Nós somos salvos naquele momento. E se a gente morresse naquele momento, a gente estaria no céu. Mas como eu disse aqui, ninguém tem tanta sorte assim, né? Nós precisamos viver um processo. Então, o sangue de Jesus foi para remissão, foi para arrancar, foi para te deixar puro novamente, para te limpar. Isso é a salvação. Então, me salvou é passado. Agora, presta atenção assim, ó. Abre sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Esse é o processo da salvação, presta atenção. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Essa renovação que acontece dia após dia é o Espírito atuando, a misericórdia dele se renovando na minha vida dia após dia. Então eu fui salvo no passado pela remissão dos meus pecados, e eu estou sendo salvo dia após dia no presente, porque todos os dias nós somos renovados. Como assim, Fê? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, se eu estou em pecado, então eu perdi a salvação? Salvação é um processo. Você está sendo salvo diariamente, entenda isso. Você está sendo salvo diariamente, dia após dia, porque você acha que a graça e a misericórdia, elas precisam ser renovadas na sua vida a cada manhã. Por quê? Se eu já estou salvo, então não haveria necessidade disso. Vocês concordam comigo? Se eu já estou salvo, por que Deus perderia tempo em ficar renovando a graça e a misericórdia sobre a minha vida dia após dia? Fê, mas não tem nada a ver com o que você está falando. Eu não sei quantos de vocês aqui já participaram de um processo de libertação, de uma sala de libertação, mas entra na sala em pecado para você ver o que acontece. É por isso que nós necessitamos da graça e da misericórdia de Deus todos os dias, para a remissão dos nossos pecados todos os dias. Se todos os dias, no final da noite, você não ajoelhar no chão e não falar: Senhor, eu sou um mentiroso, eu sou um hipócrita, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou um falso, eu estou aqui me transparecendo, eu estou aqui sendo transparente, porque este é o homem desonesto que eu sou. Se você não fazer isso todos os dias, amado, todos os dias você pedir perdão pelos seus pecados, porque eu e você estamos em um processo. Todos os dias nós precisamos buscar pelo perdão de Jesus. Não permita o pecado ser acumulado na tua vida, em nome de Jesus, não permita isso. Todos os dias, na hora que você vai dormir, antes de você dormir, você ajoelha no chão e faz aquela oração de limpeza. Senhor, me ajuda a vencer o gigante amanhã. Me ajuda a vencer o medo amanhã. Me ajuda a vencer as crises amanhã. Me ajuda a superar tudo amanhã. E aí pela manhã, de manhãzinha, se renova a graça e a misericórdia dele. Sabe por que elas precisam ser renovadas? Porque nós usamos elas na sua totalidade, dia após dia.
A palavra de Deus diz que nós somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Se não fosse Ele, gente, a gente estava morto. Então eu fui salvo, mas também estou sendo salvo, porque ainda há algumas coisas que Deus está trabalhando em mim. Então, entende assim, todos os dias nós estamos crescendo. Você, quando entrou na igreja, e com a cabeça que você tem hoje, muita coisa já mudou, amém? Você não tem os mesmos pensamentos de quando você entrou na igreja, ou você ainda tem? Eu acho que ninguém tem. Ninguém consegue manter. Sempre existe um trabalhar do Espírito Santo. Hoje eu penso diferente. Muitas vezes acabamos até nos arrependendo de muitas coisas que falamos, porque hoje nós temos uma maturidade diferente. E o processo da salvação é isso, amados. Nós somos imperfeitos, mas chegará o dia, em nome de Jesus, em que vamos ter um encontro com aquele que é perfeito, e nos tornaremos perfeitos, porque nos tornaremos um com Ele. Aleluia! Então nós somos imperfeitos, nós estamos em um processo buscando a perfeição, dia após dia. Eu acho que é em 2 Coríntios também, eu não marquei aqui, me perdoem, mas diz assim: mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aqui fala, então, tipo assim, eu fui salvo no passado, eu estou sendo salvo dia após dia, e eu serei salvo no último dia, porque fala de uma glória futura, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Então eu serei salvo no último dia. Amados, vocês estão compreendendo? Amém? Aleluia? Repete comigo então, a salvação é um processo. Queria que vocês não olhassem para trás, tá? Vocês só ouçam a minha voz aí, vai ouvindo a minha voz. Então nós estávamos assim, só para ser bem claro com vocês. Rapidinho. Então eu e você, um dia nós estávamos aqui do lado de fora. Estávamos preocupados com a nossa própria vida. Estávamos preocupados com o nosso dia a dia. Estávamos preocupados com os nossos próprios medos, com as nossas lutas, com as nossas tribulações, vencendo um gigante de cada vez, pedindo misericórdia pelo dia seguinte, porque não sabemos como que vamos finalizar o próximo dia. E muitos de nós aqui estamos preocupados antecipadamente, porque não sabemos como será o dia de amanhã, e o dia de amanhã já promete muitas lutas e muitas tribulações. Mas um dia o Evangelho entrou no nosso coração e eu entrei na igreja. Um dia o processo do Evangelho, ele me incomodou e ele me alcançou. Eu e você, nós recebemos esse Evangelho e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos participando dessa igreja. Mas entende que ainda existe um processo muito longo. Existe uma caminhada cristã onde eu e você precisamos nos despertar. Sabe, amados, o Senhor, quando Ele te libertou, quando Ele te salvou, quando Ele te tirou do mundo lá fora, Ele não te tirou simplesmente para você ocupar uma cadeira branca. Ele não te tirou simplesmente para você encher uma igreja, mas Ele te tirou porque Ele tem um propósito incrível na tua vida.
Entende que aquilo que você fazia lá fora, o Senhor, Ele quer apagar, Ele quer retirar, Ele quer te redimir e Ele quer te trazer aqui para dentro, mas muito mais. Como o mundo te julgava lá fora? O mundo te julgava como você ser um ninguém, você não tinha valor, você não tinha muito valor para as pessoas lá fora, a não ser que você tivesse algum dinheiro. Então, o valor que você tem, presta atenção nisso, o valor que você tem no mundo lá fora é o valor da tua conta bancária. Esse é o valor. Se você quer saber quanto que você vale lá fora, olha na tua conta, é o valor que você tem. Porque a maioria das pessoas, elas olham para a sua conta, não para os seus olhos. E aí o Espírito Santo, você foi alcançado por uma pessoa, e tipo assim, nós entramos na igreja e falamos assim, eu fui salvo, eu estou salvo, graças a Deus, eu entrei aqui na igreja, amém, e nos descansamos. Só que entende assim como o processo da maturidade, ele acontece dia após dia, e todos os dias eu preciso crescer, todos os dias eu preciso aprender, assim é comigo e assim também é com vocês, amados. Todos os dias nós precisamos crescer e nos desenvolver. Aquilo que você fazia lá fora, entende que o Senhor, Ele vai pegar e Ele vai fazer uma revolução no teu coração. Lá fora eu era um cara muito medroso, eu tinha muita vergonha, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer, eu não conseguia, não sei quais são os seus medos, quais são as suas dores, as suas lutas, mas entende que a partir do momento em que você alcançou o Evangelho abriu as portas para você. Jesus, Ele escancarou as portas para você ser e atuar como filho dEle. Então quando Ele te trouxe aqui para dentro, entende assim que você tem um propósito muito maior do que simplesmente sentar em uma cadeira branca, simplesmente ouvir dia após dia uma mensagem, uma palavra do pastor. O Senhor, Ele tem um propósito de trabalho para você, Ele tem um propósito de vida para você. E aqui é onde nós entramos no segundo ponto: honre e desenvolva a sua vida nova. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Só o que acontece, amados, com muitos de nós? Quando nós entramos na igreja, nós nos apropriamos de uma vergonha, entende? Não sei se nós não entendemos o que aconteceu conosco verdadeiramente, e nós não atuamos como deveríamos, nós acabamos nos escondendo, deixa eu ficar aqui quietinho, eu já fui salvo e já está bom. Mas entende que se o Senhor te salvou, é porque Ele quer alcançar a tua casa. Se o Senhor te salvou, é porque Ele quer alcançar, Ele quer fazer algo através de você na tua escola, Ele quer fazer algo através de você no seu trabalho. Existe um propósito para a sua salvação, amados. Existe e esse propósito, entende assim, que faz parte do processo. Você caminhar no propósito de Deus faz parte do teu processo da salvação. Vocês estão compreendendo isso, amém? Por quê? Porque quando eu me submeto, quando eu disponho o meu coração a obedecer, a entender aquilo que a minha liderança tem me clamado, tem me pedido, e eu disponho o meu coração a simplesmente fazer, amados, eu estou crescendo. Eu estou crescendo. Que é uma prova viva de crescimento. Quantos de vocês lembram de mim na minha infância? Ou na minha adolescência? Misericórdia. Cadê a irmã Danival aqui? Irmã Zélia. Fala aí, irmã Danival. Fala para eles como que eu era. Misericórdia. Só que existe um processo acontecendo. Então não julgue um livro pela capa. Não julgue uma pessoa pela forma que ela aparenta ser. Deposite nela o propósito do Senhor. Aponte para ela o destino que ela precisa percorrer.
Eu acho muito incrível porque, gente, às vezes me dá até vontade de chorar, mas o pastor, ele virou para mim, ele falou assim, tipo assim, pensa num adolescente problema, e ele virou para mim assim: cara, eu acredito em você, você vai virar líder dos adolescentes. Mano, eu? Misericórdia. Mas existe um processo acontecendo, basta a disposição do teu coração, basta a disposição do teu coração dizer: Senhor, eu quero participar, Senhor, eu quero crescer, eu me disponho. Mas eu não sei, gente, eu nunca me imaginava, a única coisa que eu tinha, vou ser franco com vocês, a única coisa que eu tinha dentro de mim, que queimava no meu coração a respeito do caminho pastoral, era uma palavra da minha mãe. Porque no dia do meu batismo, eu falei para minha mãe assim: mãe, o que eu vou fazer? Ela virou para mim e falou: você vai ser igual o pastor. E eu, naquele momento, eu não entendia a magnitude disso. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui pela graça do Senhor, porque eu estou no processo da salvação, eu me permiti. Amados, vocês precisam entender, a salvação tem a ver com você e Cristo. Vou repetir aqui: a salvação tem a ver com você e Jesus Cristo, não tem a ver com você e a incredulidade do teu irmão que está do lado. Não use da incredulidade dele para você se interromper. Quantas e quantas palavras contrárias eu recebi, e vocês recebem todos os dias, mas entende assim, você já foi salvo, você está sendo salvo, todos os dias é um processo para mim e para você. Então honre e se desenvolva. O crescimento, amados, também é um princípio de honra, sabia? Você está honrando aqueles que estão te ensinando, porque imagina assim, um professor, ele passa o ano inteiro tentando te ensinar algo, e no final do ano você fala: professor, eu não entendi. Isso não é honra, você não está honrando ele. Agora, quando verdadeiramente você começa a atuar de acordo com aquilo que a sua liderança tem proposto a você, e você começa a caminhar, por quê? Porque você está entendendo, você está no processo, você está se desenvolvendo, e pela graça do Senhor, Ele vai te ajudando, Ele vai renovando a graça e a misericórdia dEle na sua vida, dia após dia, e você vai crescendo, vai se desenvolvendo. Amados, o seu crescimento é honra para a tua liderança, é honra para os teus líderes, é honra. Às vezes nós chegamos num aconselhamento aqui, e por muitas vezes aconselhamos, às vezes aconselhamos a mesma pessoa, na mesma situação, várias e várias vezes. Chega um momento que desanima, chega um momento que nós olhamos para a pessoa e fala: cara, esse cara não entende, não é isso. Mas quando ele começa a entender, quando ele começa a gerar fruto, e olha que loucura: e conhecereis as árvores pelos frutos. Quais são os seus frutos? Quais são os frutos do seu processo de salvação? Porque se eu estou sendo salvo dia após dia, alguma coisa precisa estar acontecendo, porque eu estou num processo de educação à salvação. Então eu estou aprendendo todos os dias, e esse aprendizado precisa gerar frutos. Quais são os nossos frutos desse processo? Nós somos embaixadores do céu na terra. A vida cristã é uma demonstração poderosa do estilo de vida de Jesus, capacitada pelo Espírito. Em Efésios 4, capítulo 4, versículo 22 a 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a se revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. A sua vida agora como base e sustento a justiça de Deus, a santidade de Deus e a verdade de Deus. Eu estou terminando já. Jesus se fez semelhante aos homens, para que os homens se tornem semelhantes a Ele. Esse é o evangelho palpável. É o evangelho que pode ser alcançado por cada um de nós. Uma vez na juventude eu preguei sobre isso.
Jesus ele veio tornar possível todas as coisas. Sabe, o Velho Testamento você vai olhando assim, então muitas coisas acabavam sendo impossíveis para os homens. Não, é impossível fazer isso, é impossível atuar dessa forma, é impossível. Aí Deus olha para essa situação e fala: é impossível, então peraí, meu filho, vai lá, mostra para eles que é possível. E a palavra de Deus diz que Jesus se tornou carne, se tornou como eu e você aqui. E a Bíblia diz que ele se permaneceu santo, puro. Vocês conseguem compreender? O terceiro ponto é: viva para cumprir os propósitos de Deus. Em Efésios 2, capítulo 2, eu queria já chamar o ministério de louvor para cá. Efésios 2, capítulo 10: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Somos salvos para cumprir o propósito de Deus. Ele preparou as boas obras para praticarmos e cumprirmos nossa missão de vida. Uma vida sem propósito é uma vida, é uma morte prematura. Então entende assim, que se a sua vida é sem propósito, é como se você estivesse vegetando aqui na terra. Olha que loucura isso, que profundo isso. Então você acha que só pelo fato de você vir à igreja, você já está fazendo alguma coisa. Amados, se você não tem propósito de vida, se você não atua no propósito que o Senhor colocou para você, Fê, mas qual é o meu propósito? Isso o Espírito Santo precisa desenvolver no teu coração. De repente o teu propósito aqui na terra é para salvar a tua família. E o que você tem feito com isso? Não, mas eu quero ir para a nação. Mas você não ganhou nem a tua casa. Então, às vezes, nós acabamos camuflando, acabamos querendo mascarar alguns propósitos. O Senhor tem um propósito real aqui, e nós estamos buscando o propósito de outras pessoas. Nós precisamos entender o nosso propósito. Entenda qual é o seu propósito de vida. Busque isso em Deus, busque isso no Espírito Santo, porque senão você só está vegetando aqui na terra. Sua vida faz sentido? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Outra pergunta é: você se sente como um perdido, ou você se sente perdendo tempo? Qual é o sentimento que você tem hoje? Você se sente como um perdido, ou você está se sentindo perdendo tempo? Jesus veio por você. Em Lucas 19:10 diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus tem planos maravilhosos para você. Não pare de buscar até que o propósito de Deus esteja claro em sua jornada. Deus o criou de propósito para os seus propósitos. Então você foi criado para adorar a Deus. Você foi criado para ter comunhão com Deus e com as pessoas. E você foi criado para ser como Jesus. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Sabe, quando nós saímos do mundo lá fora, amados, o Senhor tem projetado para nós todo um caminho novo, para mim e para você. Só que Ele não pode te obrigar a caminhar nele. É por isso que entra o processo da salvação, porque muitos de nós somos teimosos e tendemos a andar nos nossos próprios caminhos, e todos os dias nós aprendemos com os nossos erros, nós vamos crescendo e nos desenvolvendo. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.